Você quer influência real? Então entenda, quem pensa demais não lidera. Quem hesita não arrasta ninguém. No mundo real, as pessoas não seguem quem tem razão. Seguem quem parece ter certeza. Seguem quem se move com firmeza. Seguem quem ocupa o espaço antes que alguém questione se ele deveria estar ali. Maquiavel sabia disso. Ele não acreditava na liderança idealista. Ele observava o que funcionava. E o que ele viu séculos atrás ainda move o mundo hoje. A verdade é dura. Você não precisa convencer ninguém. Precisa dominar antes que a dúvida se instale. Porque a mente humana é moldável. E quem lidera de verdade entalha nela sua presença antes mesmo que ela perceba. Você já seguiu alguém sem saber por quê? Já sentiu confiança por alguém que mal conhecia? Já obedeceu sem perceber que estava obedecendo? Isso é poder invisível. Isso é influência psicológica. Isso é inteligência maquiavélica. No último vídeo, aprendemos a ser respeitados, temidos, mas nunca odiados. Agora vamos além, porque não basta ser respeitado, você precisa ser seguido, com convicção. Mesmo que a convicção não seja deles, mesmo que eles nem percebam que estão sendo conduzidos. Neste vídeo, você vai aprender como implantar ideias, como usar silêncio, presença, ambiguidade, repetição e autoridade performada para ser seguido, sem precisar forçar, e muito menos se explicar. A liderança verdadeira não se anuncia, ela se infiltra, ela se insinua, e quando se percebe, já dominou. As pessoas seguem sem perceber. Seguem ideias, estilos, opiniões, comportamentos. Seguem líderes mesmo sem entender por quê. Seguem influenciadores mesmo sem concordar totalmente com eles. Seguem porque foram condicionadas a seguir e porque o cérebro prefere a familiaridade ao confronto. Esse é o poder da influência invisível. Ela acontece sem argumentos, sem lógicas longas. Ela acontece no tom, no ritmo, na repetição, na presença que não se justifica, só ocupa. Psicologicamente, a obediência espontânea tem bases profundas. Ela nasce do medo de errar, do desejo de pertencimento, da necessidade de reduzir a incerteza. E tudo isso é ativado por sinais muito sutis: postura, tom de voz, narrativa emocional. O estudo de Milgram, nos anos 60, provou isso de forma chocante. Pessoas comuns foram levadas a aplicar choques mortais em desconhecidos, apenas porque uma figura de autoridade dizia que era necessário. Ninguém foi forçado. A maioria simplesmente obedeceu. Hoje, isso se repete nas redes sociais. Seguimos vozes com certezas, com frases repetidas, com autoridade performada. E o mais assustador, muitas vezes sem questionar. Quer perceber isso em você? Exercício. Observe 3 pessoas que você segue ou admira profundamente. Reflita. Por que eu sigo essa pessoa? Em que momento comecei a aceitar tudo que ela diz sem filtro? O que na linguagem, postura ou narrativa dela me fez confiar tanto? Esse exercício vai te mostrar que a influência real não depende de argumentação. Ela depende de domínio de percepção. E se você aprender a construir essa presença, as pessoas te seguirão, mesmo que nem saibam o motivo. Líderes que são seguidos sem serem questionados não nasceram assim. Eles foram construídos, ou se construíram. E o que está por trás dessa construção não é só carisma. É uma arquitetura simbólica, a criação de um personagem inquestionável. Esse personagem não é falso. Ele é intencional. Ele é uma versão de você que se comunica com o inconsciente coletivo, que evoca confiança antes da análise, que transmite autoridade antes da concordância. A imagem de autoridade inevitável começa pelo arquétipo, e o mais poderoso deles é o do sábio moderno. Alguém que sabe, que viu, que entendeu, e que não precisa implorar para ser ouvido. Esse arquétipo une 2 elementos fundamentais: clareza, mistério. Clareza no que diz, no que propõe, no que acredita. Mistério no que sente, no que planeja, no que esconde. É a fusão entre transparência estratégica e inacessibilidade emocional. E isso hipnotiza. Relato real. Um influenciador que todos seguiam, mesmo sem lógica aparente. Ele falava pouco, escrevia com frases curtas, tinha uma postura quase blasé. Mas quando abria a boca, tudo parecia verdade. Não por causa dos argumentos, mas pela forma. Ele transmitia convicção inabalável.
e isso bastava. Técnica prática. Comece a treinar a fusão entre clareza e mistério. Diga coisas simples com tom profundo. Fale menos, mas com mais ritmo. Nunca exponha tudo o que pensa. E ao final de falas importantes, mantenha o silêncio por alguns segundos. Esse silêncio será preenchido com admiração. Porque o personagem inquestionável não é perfeito. Ele é enigmático. E por isso, incontrolável. Existem 3 pilares fundamentais do comando psicológico. 3 fundamentos que, combinados, fazem com que sua presença dite o ambiente, mesmo quando você está em silêncio, mesmo quando você ainda nem falou. Primeiro pilar, postura. Não é só sobre como você se posiciona fisicamente, mas como sua energia ocupa o espaço. Uma postura ereta, um andar calmo, olhos que observam sem ansiedade. Tudo isso cria uma atmosfera de controle. Postura firme comunica uma mensagem antes da fala. Eu não estou aqui para agradar. Estou aqui para comandar. Segundo pilar, repetição. Não importa o quão brilhante seja a sua ideia. Se você disser apenas uma vez, ela será esquecida. Mas se repetir com consistência, em diferentes contextos, com variações leves, ela se tornará crença. Repetição é doutrinação sutil. É a marca registrada dos grandes influenciadores e dos manipuladores silenciosos. Terceiro pilar, inversão de vulnerabilidade. Você não finge ser imbatível, mas também não se expõe emocionalmente de forma bruta. Você controla o momento da sua vulnerabilidade. Você escolhe quando parecer acessível e quando parecer inatingível. Essa alternância confunde, e a confusão gera reverência. Quer treinar? Exercício prático. Simule uma reunião ou conversa onde você dita o ritmo mesmo calado. Sente-se com postura aberta. Fale por último. Quando falarem com você, espere 3 segundos antes de responder. Repita uma frase de efeito ao longo da conversa. Algo como: a consistência é mais forte que o carisma. Termine a fala olhando por 2 segundos antes de desviar o olhar. O que você está criando aí é aura. É domínio silencioso. É o tipo de liderança que não precisa de grito, só de presença. O verdadeiro líder não dá ordens, ele cria inevitabilidades. E essa é a essência da doutrina maquiavélica da influência. Tornar suas instruções tão naturais, tão lógicas, tão bem posicionadas, que parecem ter sido a única escolha possível. Isso começa com a técnica do pré-enquadramento. Antes de dar uma direção, você molda a percepção de quem vai recebê-la. Você prepara o terreno emocional. Diz algo como: quem entende o jogo, age rápido. E só depois apresenta a decisão. Por isso, vamos seguir esse caminho. Essa sequência transforma sua ordem em reflexo. O outro não se pergunta se deve seguir. Ele já se sente dentro do fluxo. Maquiavel diria: se você tiver que convencer, já perdeu metade da guerra. Porque convencer ativa o lado racional. E o racional sempre traz resistência. Mas se você der o tom certo, com a linguagem certa, a mente aceita como fato. Use a linguagem do destino, frases que soam como inevitabilidade. É assim que tem que ser. Esse é o próximo passo natural. Não há outra opção real. Essas frases suspendem o debate. Elas empurram a conversa para a aceitação. Líderes religiosos, CEOs, comandantes de movimentos, todos usam isso intuitivamente. Eles não perguntam: faz sentido? Eles dizem: é isso. E seguem, e são seguidos. Quer aplicar isso agora? Na sua próxima decisão, formule primeiro o sentimento que você quer causar. Depois, diga algo que valide esse sentimento. Só então apresente sua direção. Quando a ordem soa como destino, a obediência não parece submissão, parece sabedoria. Controle emocional não é luxo, é pré-requisito para liderar com poder psicológico. Porque quem domina a si mesmo domina o ambiente. Quem reage com frieza, com tempo, com pausa, torna-se imprevisível. E imprevisibilidade no jogo da influência é respeito puro. A fórmula do comando absoluto é simples: frieza, plus timing. Você não reage na hora que esperam. Você não demonstra o que sentiu. Você escolhe a hora de se manifestar. E quando o faz, muda o cenário. O erro mais comum dos aspirantes a líderes é reagir rápido demais, responder no impulso, querer consertar, explicar, defender-se. Tudo isso entrega fraqueza. Tudo isso entrega controle ao outro. Maquiavel não perderia tempo com defesa emocional. Ele usaria o silêncio.
A ausência de reação, o olhar que analisa sem pressa e a resposta que chega quando já ninguém espera. Ritual diário para treinar essa neutralidade. 3 minutos por dia sentado em silêncio absoluto. Respiração lenta. Lembre-se de um momento recente em que você se descontrolou. Reviva a cena, mas mude sua reação. Em vez de explodir, imagine-se respirando e dizendo: entendi, vou pensar. Repita esse treino todos os dias. Você estará reprogramando sua resposta emocional. Relato. Um líder experiente recebeu uma acusação injusta durante uma reunião. Ele não rebateu. Apenas olhou para a pessoa, agradeceu a fala e seguiu a pauta. Na semana seguinte, toda a equipe estava do lado dele, porque a frieza se impôs como verdade, e o silêncio foi mais poderoso do que qualquer justificativa. Às vezes o que você não diz é o que comanda tudo. O silêncio é uma arma, a ambiguidade um escudo, e quem sabe usar esses 2 elementos com precisão, governa sem levantar a voz. Quando você não explica, cria espaço, e esse espaço obriga o outro a preencher com suposições, com projeções, com respeito. A explicação excessiva enfraquece, porque ela se confunde com defesa, com necessidade de validação. Mas o silêncio calculado transmite algo maior. Eu não devo satisfação. Eu sou a referência. Ambiguidade bem usada dá mais poder do que qualquer justificativa. Frases que parecem incompletas, mas que carregam uma carga simbólica brutal. Acho melhor não entrar nisso agora. Você ainda vai entender. Tudo tem seu tempo. Essas respostas não informam, elas comandam e criam a imagem de alguém que sabe mais do que está dizendo. Gatilho mental, a autoridade ausente. Quando você se ausenta emocionalmente por alguns instantes, quando não responde na hora, quando não se explica, quando simplesmente some por um tempo, a mente do outro tenta preencher o vazio com respeito. É quase mágico. Técnica prática. Use 3 respostas ambíguas nos próximos dias em conversas onde normalmente você se justificaria. Interessante sua visão. Eu tenho a minha. Estou observando mais do que falando ultimamente. Ainda não é hora de falar sobre isso. Essas frases criam tensão. E tensão atrai. Porque onde há tensão, há poder. Quem domina o silêncio e a ambiguidade domina a narrativa sem precisar conduzir cada palavra. Nunca permita que te vejam hesitar. Essa é uma das leis mais importantes da liderança silenciosa. Porque a dúvida é um vírus. Ela contamina. Ela se espalha. E uma vez que alguém percebe que você não tem certeza, o respeito começa a evaporar. Você não precisa ter todas as respostas, mas precisa parecer que tem uma direção. Porque quem hesita demais perde o grupo. As pessoas seguem líderes, não questionadores de si mesmos. A dúvida contamina a liderança porque ela quebra a imagem simbólica do comando. E a imagem vale mais do que a verdade. Então, mesmo quando estiver incerto, pareça certo. Como? Primeiro, com postura. Segundo, com o ritmo de fala. E terceiro, com o uso da frase finalização. Um truque simples que transforma qualquer ideia mediana em verdade aparente. Exemplos. E é exatamente por isso que vamos seguir assim. Faz sentido? Sim, porque não há outra saída. A direção é clara, e não há dúvidas quanto a isso. Essas frases não informam, elas selam. Elas encerram o ciclo da dúvida. Gatilho mental. Certeza performada, verdade real. O que convence não é a lógica pura, é a forma como ela é entregue. O tom de quem acredita convence mais do que o conteúdo de quem duvida. Não seja o líder que abre espaço para o caos tentando ser democrático em excesso. Seja o líder que parece ter escolhido e por isso é seguido. Plantar ideias que se tornam crenças coletivas é uma arte maquiavélica. Não se trata de impor, mas de inserir com delicadeza aquilo que o outro passará a repetir como se tivesse pensado sozinho. O primeiro passo é ativar o efeito. Foi ele que disse, ou seja, fazer com que sua ideia seja associada a uma autoridade simbólica, mesmo que essa autoridade seja você. Quando as pessoas dizem, eu ouvi uma vez que fulano sempre diz, é porque aquilo já virou doutrina emocional. O segundo passo é a repetição envolta em microdramas. Não basta repetir a ideia. Você a reforça contando pequenas histórias, dilemas, experiências pessoais com carga emocional. Isso gruda no cérebro. Isso transforma frases em dogmas. Exemplo, você não diz apenas, a ação vence a dúvida. Você diz, eu tinha 2 opções.
Pensei demais. Me arrependi. Hoje só ajo, porque a ação sempre vence a dúvida. Isso é doutrinação emocional. Sem forçar, sem parecer manipulação. O método de 3 camadas para a indução de ideias. Frase forte com estrutura simbólica. Quem hesita perde o comando. Microdrama emocional que valida a frase. Repetição leve da mesma ideia em outra fala, horas ou dias depois. Assim, você não está dizendo o que pensar. Está criando uma trilha emocional para que o outro chegue lá sozinho. Slogans funcionam assim. Just do it. Because you're worth it. Parecem frases publicitárias, mas viraram verdades emocionais. Faça o mesmo. Crie suas verdades. Repita com emoção. E espere. Elas vão florescer, na boca dos outros. Todo líder inquestionável corre um risco fatal. Começar a acreditar demais na própria imagem. E quando isso acontece, um pequeno deslize pode ruir toda a estrutura construída com tanto controle. O que destrói esses líderes não é o erro, é a contradição visível. É dizer uma coisa com convicção e fazer outra diante dos olhos do grupo. Essa quebra de coerência gera desconfiança instantânea e o respeito começa a te apodrecer silenciosamente. Outro risco é o desmascaramento emocional. Quando alguém que sempre pareceu calmo perde o controle. Quando aquele que ditava o ritmo implode numa explosão emocional diante dos outros. Essa queda não é só sobre o que ele fez, é sobre o que ele quebrou, a ilusão do comando absoluto. Há ainda um terceiro ponto crítico. Quando a clareza excessiva vira fraqueza. Quando o líder explica tanto, se justifica tanto, se abre tanto, que o mistério some. E sem mistério, o poder perde sua aura. Como se proteger? Estratégia preventiva, confissão controlada. Plus autoironia calculada. Confissão controlada é admitir fraquezas no tempo certo, do jeito certo. Já errei nessa área, mas aprendi do pior jeito. Não sou bom nisso. Por isso, confio em quem é. Autoironia calculada é rir de si mesmo antes que os outros tentem usar isso contra você. Sou bom de comando, mas péssimo com nomes. Mando bem no silêncio, mas perco nas festas. Esses movimentos antecipam a crítica e anulam o impacto. Você se mostra humano, mas continua no controle da narrativa. Porque no final, o que mantém sua liderança viva é a consciência de que ela pode ruir. Ser seguido sem ser perseguido é a fórmula final da inteligência maquiavélica. É quando sua liderança se torna tão natural, tão sólida, tão estrategicamente construída, que você não precisa mais provar nada. Sua simples presença já orienta o comportamento dos outros. Essa fórmula tem 3 elementos principais: respeito, aura e narrativa. Respeito não vem do medo puro, vem da soma de presença, decisões firmes e consistência. É o reconhecimento silencioso de que você é necessário e não pode ser ignorado. Aura é o que te separa dos comuns. É o espaço emocional invisível que impede que te tratem com intimidade demais. É o mistério que você preserva mesmo sendo acessível. É o silêncio que impõe mais que qualquer argumento. Narrativa é a história que você deixa que contem sobre você. Não é o que você diz. É o que os outros acreditam quando você vai embora. Líderes de verdade moldam a própria narrativa com gestos, frases-chave, símbolos e presença. Seja um mito antes de ser um mestre. O mito é respeitado à distância. O mestre, questionado de perto. Mantenha uma camada simbólica entre sua autoridade e o dia a dia. Quer reforçar isso? Ritual diário de imagem. Repita uma frase que represente sua convicção. Algo como: eu não lidero por escolha alheia, lidero porque é natural. Visualize um cenário onde você comanda sem esforço. Entre no ambiente com essa energia. A mente deles não é o alvo, é o campo. Você não precisa controlar pensamentos. Precisa apenas ocupar o espaço onde eles são formados. E quando fizer isso, será seguido. Com confiança, com admiração e sem resistência. As pessoas não seguem quem as convence. Seguem quem as comanda antes que percebam que havia uma escolha. Porque no mundo real, a influência verdadeira não é conquistada pela lógica. É imposta pela percepção. Você aprendeu neste vídeo que a inteligência maquiavélica não é sobre manipular. É sobre conduzir com clareza, aura e ritmo. É sobre dizer menos e impactar mais. Sobre repetir ideias até que se tornem certezas. Sobre usar o silêncio como espada e a ambiguidade como escudo. Liderar é ocupar o campo emocional antes que o raciocínio o contamine.
É tornar-se inevitável. É plantar ideias que florescem na boca dos outros. É evitar a contradição, usar a vulnerabilidade com intenção e proteger o mistério como um ativo de poder. Quem domina tudo isso não precisa forçar nada. É seguido. Naturalmente. Instintivamente. E muitas vezes sem que os outros percebam. Compartilhe este vídeo com quem tem liderança natural, mas ainda não aprendeu a usá-la. E se você ainda não assistiu o vídeo anterior, seja respeitado, temido, mas nunca odiado, Lições de Maquiavel. Ele é o complemento perfeito para o que você aprendeu aqui. Está no card final e também na descrição.